Vamos começar direto por essa questão, que é uma questão completamente maluca, é uma questão que eu classifico como uma questão que mede nada. É uma coisa doida, eu não consigo nem categorizar essa questão. Olha só, questão 176. A gente lê e não acredita que está lendo uma questão de matemática do Enem. Coloquei uma pizza no forno às 8 horas. Sim, isso é uma questão do Enem. Momento em que o cachorro saiu para o quintal. Após 15 minutos, o telefone tocou, atendi e fiquei 4 minutos conversando. A gente lê isso aqui e pensa, meu Deus, onde ele quer chegar? Ah, lembrei que 5 minutos depois de o telefone tocar, meu vizinho tocou a campainha. Eu atendi e ele disse que iria pegar uma encomenda no correio. Eu pedi que ele pegasse a minha também, nossa conversa durou 3 minutos. E após 30 minutos ele voltou com a minha encomenda. Não é possível. Eu abri a porta para atendê-lo, quando o cachorro aproveitou para entrar em casa. Sim, essa questão é do Enem, Márcio, e de matemática. Acredite se quiser. Nossa conversa durou apenas 2 minutos, mas a pizza não queimou, porque eu já tinha tirado do forno 15 minutos antes de me despedir do vizinho. O que nós concluímos nesse momento é que o autor desse relato é uma pessoa confusa. Essa é a primeira conclusão a que nós chegamos imediatamente. É pênalti. Os quadrinhos dispostos em ordem aleatória representam momentos da situação descrita e formam a base do raciocínio. Desculpa, gente, vou tentar de novo, tá? Representam momentos da situação descrita e formam a base do raciocínio usado para determinar o tempo que a pizza ficou no forno, certo? Muito bem. Eis aqui a história em quadrinhos relatando momentos dessa descrição, tá? Dessa história que foi descrita. É inacreditável. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso no Enem. Já vi coisas horríveis no Enem, mas essa aqui foi a superação. A ordem cronológica das ações relatadas no texto relativas à medição do tempo transcorrido é representada pela sequência de quadrinhos, ou seja, você tem que ler essa descrição, construir uma linha do tempo a partir dessa descrição, observar os quadrinhos e ordenar os quadrinhos de acordo com a ocorrência de cada uma dessas situações, segundo o que está na linha do tempo. Calma. Tá bom? Antes de mais nada, calma. Nem tudo está perdido. Vamos voltar para o início do enunciado agora, então, e fazer uma leitura cuidadosa, já que nesse momento a gente pelo menos sabe mais ou menos o que está sendo pedido. Coloquei uma pizza no forno às 8 horas. Então, o início de todo esse processo se dá às 8 horas. Eu vou traçar uma linha do tempo na vertical, assim, de cima para baixo, certo? E vou dizer que às 8 horas eu coloquei a pizza no forno. No forno. Tá bom? Assim. Sim, incrível. Inacreditável essa questão. Momento em que o cachorro saiu para o quintal. Pizza no forno, mas cachorro saiu. Eu não acredito que eu estou fazendo a questão de matemática, cara. Isso é inacreditável, senhoras e senhores. Mas a verdade é essa. A pizza está no forno e o cachorro saiu às 8 horas, certo? Muito bem. Após 15 minutos, o telefone tocou. Ou seja, a que horas o telefone tocou? 15 minutos depois, às 8h15. Vamos marcar aqui assim, ó, 8h15, tá? Vou deixar um espacinho para poder fazer essa marcação. 8h15, então, o telefone tocou, certo? Vou escrever, telefone tocou, tá bom? Telefone tocou. Eu atendi e fiquei 4 minutos conversando. Eu vou fazer um achoradinho aqui, só para indicar o tempo que eu fiquei conversando, tá? Eu fiquei conversando 4 minutos, então eu fiquei conversando até às 8h19. Faz sentido? Até às 8h19, tá? Então aqui é conversa. Até às 8h19, certo? Fim da chamada. Fim da chamada telefônica. Muito bem.
Tem que ter paciência. Atendi e fiquei 4 minutos conversando. Ah, lembrei que 5 minutos antes de o telefone tocar, meu vizinho tocou a campainha. 5 minutos antes do telefone tocar, se o telefone tocou às 8h15, isso foi às 8h10. 8 horas e 10 minutos, certo? O vizinho tocou a campainha, o vizinho apareceu, tocou a campainha, certo? Eu atendi, ele disse que iria pegar uma encomenda no correio, certo? Vizinho tocou a campainha, isso, a campainha. Muito bem. Vizinho tocou a campainha, eu atendi, ele disse que iria pegar uma encomenda no correio. Eu pedi para que ele pegasse a minha também, certo? Vou destacar aqui também, o vizinho tocou a campainha. Nossa conversa durou 3 minutos, isso é importante. Nossa conversa durou 3 minutos, ou seja, essa conversa aqui com o vizinho durou até 8h13, que afinal de contas começou às 8h10, durou 3 minutos, certo? Fim de papo com o vizinho. Tá bom? Vocês vejam que eu estou construindo a linha do tempo, certo? Nossa conversa durou 3 minutos e após 30 minutos, ele voltou com a minha encomenda. Então se presume que desde o fim de papo, desde as 8h13 fim de papo, até o vizinho voltar, transcorreram mais 30 minutos. Do fim de papo 8h13 até 8h43, 8 horas e 43 minutos, que foi quando o vizinho voltou. Vizinho voltou, é inacreditável, estou falando, com a encomenda. O vizinho voltou com a encomenda. Após 30 minutos, de acordo com o relato, o vizinho voltou com a minha encomenda. Eu abri a porta para atendê-lo quando o cachorro aproveitou para entrar em casa. Certo? Se o cachorro aproveitou para entrar em casa, então aqui, mais cachorro voltou. Ai, cara, não é possível, cara. Eu só posso estar sonhando, cara. Não pode ser verdade isso aqui. Mas enfim, o vizinho voltou com a encomenda e o cachorro voltou também. Nossa conversa durou apenas 2 minutos. Nossa segunda conversa, portanto, durou apenas 2 minutos. Significa que a conversa foi até 8h45, certo? Fim de papo 2. Fim de papo 2. Certo? Mas a pizza não queimou. Olha que coisa boa. A pizza não queimou, porque eu já tinha tirado do forno 15 minutos antes de me despedir do vizinho. Ora, se o vizinho voltou com a encomenda às 8h43, o papo teve 2 minutos de duração, foi até 8h45, e eu já tinha tirado a pizza do forno 15 minutos antes da despedida, antes do fim de papo com o vizinho, então eu havia tirado a pizza do forno às 8h30. Faz sentido? 8h30, tá? Tirei a pizza do forno, pizza pronta. Pizza pronta. 8h30. Certo? Muito bem. Eis que, em troca de uma questão do Enem, nós conseguimos construir essa linha do tempo. Nós sabemos que a pizza foi para o forno e o cachorro saiu às 8, às 8h10 o vizinho tocou a campainha, fim de papo 8h13, o vizinho foi para o correio pegar a sua encomenda e também a minha. Aí o telefone tocou às 8h15 e eu bati papo até às 8h19 com um sujeito indeterminado aqui. Eu não sei com quem eu conversei. Muito bem. A pizza ficou pronta às 8h30, eu tirei ela do forno às 8h43, o vizinho voltou com a encomenda, o cachorro voltou também para casa e às 8h45 fim de papo. Tudo isso em troca de uma questão do Enem. Enem! Você por acaso, Enem, acha que eu sou o seu palhaço? Porque essa é verdadeiramente a impressão que eu tenho ao resolver uma questão como essa para vocês, gente. A impressão que eu tenho é de que o Enem acha que nós somos os seus palhacinhos, muito bem ilustrados pela Paula, muito bem ilustrado agora pela Caroline, muito bem ilustrado. O emoji palhaço é muito adequado para uma questão como essa. Os quadrinhos dispostos em ordem aleatória, vamos lá então. Pizza no forno e o cachorro saiu. Observe o quadrinho de número 5.
Pizza no forno e o cachorro saiu. Vocês concordam? Que isso aqui parece estar bem ilustrado. Pizza no forno e o cachorro saiu. Pelo item, vou pegar outra cor aqui para ficar melhor para vocês. Isso aqui parece estar bem ilustrado pelo quadrinho de número 5. Pelo quadrinho de número 5. Eu também acho que tá. Certo? Eu também acho que tá. Quadrinho de número 5. Pizza no forno e o cachorro saiu. Certo? Muito bem. Depois disso, o vizinho tocou a campainha. Mas o cachorro não voltou. O cachorro já tinha saído. Vocês concordam? Então, talvez tenha um quadrinho aqui em que eu esteja recebendo alguém à porta sem a presença do cachorro. Opa! Olha o número 4. Estou recebendo o vizinho à porta e não tem cachorro na jogada, porque o cachorro já saiu. Então, isso aqui pode muito bem ser o momento de número 4. Pode muito bem ser o momento de número 4. 8h10, o vizinho tocou a campainha e eu fiquei conversando com ele até as 8h13. Está aqui, número 4, certo? Em seguida, o telefone tocou, o telefone que estava em cima da mesa, observe, essa mancha preta aqui em cima da mesa, é o telefone, certo? Então, observe que aqui, item 3, no quadrinho 3, eu estou falando ao telefone. Para que eu esteja falando ao telefone, isso deve ser 8h15, né? 3, estou falando ao telefone, o telefone tocou, eu atendi. E aí tive uma conversa de 4 minutos, certo? Depois do fim da chamada, a pizza já estava pronta. Olha ali, item de número 2. Pizza pronta. Não é o item 5. No item 5, eu estava colocando a pizza no forno. Não tem como diferenciar só olhando para o homem palito segurando pizza. Mas a gente pode diferenciar com base no cachorro, senhoras e senhores. Aqui o cachorro está saindo. É ou não é? A menos que ele esteja entrando de costas, né? Observem bem aqui. Ele pode estar entrando de costas, mas tudo indica que ele está saindo. Aqui não. Aqui só tem a pizza, vocês estão vendo? E não tem cachorro ainda na jogada, porque o cachorro não voltou. Então esse item de número 2 aqui só pode... Inacreditável. Esse item de número 2 aqui só pode ser o momento pizza pronta, certo? E finalmente, se eu olho para o número 1, estou conversando com o vizinho à porta e tem um cachorro ali também. O vizinho voltou com a encomenda e o cachorro também voltou. Então esse aqui só pode ser o momento de número 1. E agora você observa de cima para baixo qual foi a sequência numérica de acordo com a linha do tempo que eu acabei de ilustrar aqui. Eu acabei de ilustrar 5, 4, 3, 2, 1. Se você chutou uma contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1. Você chutou muito bem, porque essa é a resposta certa dessa questão. Resposta da letra E. Equador. E mais uma vez você insiste, você registra a sua imensa incredulidade perguntando para o Enem. Enem, meu amigo Enem, eu sou um palhaço para você, meu amigo Enem? Isso é verdadeiramente inacreditável. Se você está gostando e ainda não seguiu, dá um tapa aqui em cima, tem um botãozinho seguir o Estude Matemática, já somos 104 mil e, aliás, eu quero agradecer não só a você que está seguindo o Estude Matemática agora mesmo, mas quero também agradecer a cada um dos coraçõezinhos que estão subindo aqui, já são quase 15 mil coraçõezinhos e a gente mal começou. E quero agradecer também aos presentinhos que seguem chegando aqui, tá, gente? Vira e mexe eu recebo um presentinho do Moisés, do Robson, da Duda. Tô vendo aqui que eu já recebi vários presentinhos na live de hoje, portanto, muito obrigado pela sua generosidade. Isso só deixa claro que você é uma pessoa diferenciada. Você está no Estude Matemática no TikTok, uma das maiores comunidades de entusiastas da matemática do Brasil. Eu sou o professor Gustavo Reis, muito prazer para quem eu estou conhecendo agora, muito prazer para quem eu estou revendo agora ou reencontrando agora. Esta é a correção do Enem PPL 2021, prova de matemática. PPL significa para pessoas privadas de liberdade. Pessoas privadas de liberdade. É o Enem do Presídio, tá bom? Essa é a correção do Enem PPL 2021, prova de matemática, certo? Essa foi a questão de número 176. Próxima questão na fita, questão de número
177, lembrando sempre que você pode baixar esta prova no site do INEP, basta você colocar Enem PPL 2021 Matemática, exatamente como está aqui, Enem PPL 2021 Matemática, coloque INEP também no Google, você vai conseguir baixar o PDF dessa e de várias outras provas. Na hora do pesadelo, agora na finaleira, é sempre bom a gente ter acesso a questões que são inéditas ou quase. Muito bem, se você está pronto, se você está pronta para a próxima questão, diga sim nos comentários. Porque eu tô pronto desde que eu nasci. Vamos para o que interessa então, questão de número 177. Muito obrigado, Sete Militar, muito obrigado, Alessandro Fagundes, Rayane Moura, Yasmin, Isabela Motoqueiro, Raika Evelyn, Nath Reis, minha parente, Landa Albino, Marilu Bispo, Estela e todos os demais cujos nomes passaram muito rápido aqui, eu não consegui ler. Se vocês estão prontos para a próxima, eu também estou. Vamos lá, questão 177. Tem um pouquinho de geometria aqui. Quase nada, é verdade, mas para aqueles de vocês que andaram pedindo questões de geometria, apareceu essa na finaleira do Enem PPL 2021. Uma empresa produz painéis solares de energia elétrica com a forma de um retângulo, que geram 5 megawatts-hora por metro quadrado. Tudo bem? Cada painel tem 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. Painéis em forma de retângulo. Muito bem, já nos deu as dimensões do retângulo. O selo verde de eficiência é obtido se cada painel solar gerar, no mínimo, 150 megawatts-hora de energia solar. Essa é a condição para o selo verde. Para obter o selo verde, a empresa decide alterar apenas a largura dos seus painéis solares. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, gente, caso vocês não tenham acompanhado as lives anteriores, a gente chama de PLC, tá bom? Isso é a primeira leitura cuidadosa. Eu sempre digo que quanto mais cuidadosa for a sua primeira leitura de uma questão do Enem, menor é a probabilidade de que você tenha que ler o enunciado 2 vezes. Tá certo? Nesse caso eu vou ler de novo, em seguida já identificadas as informações potencialmente relevantes, só para poder estruturar a minha resolução. O número mínimo em metro que a empresa deve aumentar na largura dos seus painéis solares é 2, é 4, é 5, é 10, é 12. Olha que bacana essa questão. Cada painel tem 3 metros de largura por 6 metros de comprimento. Esses painéis são retangulares. Eu vou resolver de uma maneira bem formal, mas essa questão dá para fazer no Shazam, tá? No Mandrake, de repente, aparecer com a solução, tipo o coelhinho saindo da cartola do mágico, tá? São 3 metros de largura, certo? De largura, vou escrever aqui, e 6 metros de comprimento, tá bom? 6 metros de comprimento. Muito bem. Dadas essas duas informações, eu tenho como calcular a área do painel solar. A área do painel solar. Creio eu que todos vocês saibam a essa altura que para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a base pela altura. Se você não entendeu o que eu acabei de dizer, só reza forte, pode salvar a sua alma. Muito bem. Assumindo que você entendeu que a área do retângulo se calcula multiplicando a base pela altura, nesse caso você vai fazer 6 base 6 vezes a altura 3. Você vai chegar à conclusão de que a área é dada por 18 metros quadrados, certo isso? E você também sabe que esses painéis solares geram 5 megawatts-hora por metro quadrado, certo? Então vamos agora determinar a energia gerada. A energia gerada. Você sabe que a área de um painel é 18 metros quadrados. E que cada um desses metros quadrados gera 5 megawatts-hora. Portanto, o que nós temos que fazer agora
para determinar a energia gerada por um painel. Nós temos que pegar os 18 metros quadrados e multiplicar pelos 5 megawatts-hora por metro quadrado. 18 vezes 5 dá 90, você acabou de descobrir que a energia gerada por um painel é de 90 megawatts-hora, certo? Cada painel solar tem que gerar no mínimo 150 megawatts-hora de energia solar, o que significa que essa energia tinha que ser quanto? Me diga nos comentários, por gentileza. Essa energia aqui tinha que ser 150 megawatts-hora, certo? E o que nós queremos, onde esses 5, Duda? Olha lá no início do enunciado. Painéis solares com a forma de um retângulo que geram 5 megawatts-hora por metro quadrado, certo? Se 1 metro quadrado gera 5 megawatts-hora, então 18 metros quadrados vão gerar 18 vezes 5 megawatts-hora, daí vem o 90, certo? Esse 90 tinha que ser 150, como estão dizendo muito apropriadamente o João, a Rayane, Nosdeli e Isabela, doida, que beleza, Nath Reis, todos dizendo que tinha que ser 150. E estão acertando, tá? Só que esses 150 megawatts-hora agora têm que ser alcançados com um aumento exclusivamente na largura dos painéis solares. O que significa que, observem, esse painel vai ter a sua largura modificada. A largura não vai mais ser 3, a largura eu vou passar a chamar de 3 mais x, certo? Onde esse x aqui representa o aumento na largura do painel. A base vai continuar a mesma, perdão, a base vai continuar a mesma, faz sentido? Agora, se a largura mudou, a área mudou também. E o que eu peço que vocês percebam foi a linha de raciocínio, a nossa construção até chegar nesse momento. Para saber a energia gerada, a gente calcula a área e em seguida multiplica a área pela geração por metro quadrado, certo? Pelo potencial de geração por metro quadrado. Nesse caso, se as dimensões do meu painel agora são 6 e 3 mais x, eu vou, em primeiro lugar, calcular a área desse novo painel. 6 vezes 3 mais x. Tudo bem? Acompanhe aqui comigo, resolvendo devagarinho para todo mundo entender. Isso aqui representa a área do meu novo painel. Agora, uma vez calculada a área, essa área deve ser multiplicada por quanto? Por gentileza, me diga nos comentários. Depois de calcular a área, você multiplica a área por quanto? Você multiplica a área por 5, porque 5 é a geração de energia em megawatt-hora por metro quadrado. Então você vai pegar essa área aqui e vai multiplicar por 5. 5, de onde é que veio esse 5 agora? Esse 5 aqui representa megawatt-hora por metro quadrado. Certo isso? E essa, para ganhar o selo verde, não esqueça, para ganhar o selo verde, essa energia gerada pelo painel, a área vezes megawatts-hora por metro quadrado, essa energia gerada no painel tem que ser, no mínimo, igual a quanto? Tem que ser, no mínimo, igual a 150 megawatts. Vocês concordam? Aqui, gente, eu vou já me precaver. Não era necessário nessa questão, porque eu já sei a resposta, já fiz a questão antes, mas aqui eu vou me precaver. Ao invés de dizer igual a 150 agora, eu vou dizer que isso aqui tem que ser maior ou igual a 150, certo? Pelo simples fato de que eu quero saber qual é o valor mínimo desse x em metro, valor mínimo. E eventualmente pode acontecer de ser necessário um arredondamento ou alguma coisa do gênero, certo? Então, eis que temos nesse momento 6 vezes 5 dá 30, 30 que multiplica 3 mais x, tem que ser maior ou igual a 150. Vou dividir os dois lados por 30, esse 30 vai morrer, 150 por 30 fica 5. 3 mais x tem que ser maior ou igual a 5. O x permanece do lado esquerdo, o 3 passa para a direita, de sinal trocado, você conclui que x tem que ser maior ou igual a 2. Qual é a conclusão a que nós chegamos nesse momento? A conclusão de que essa largura tem que sofrer um aumento mínimo de
2 metros para que essa área aqui se torne maior que quanto? Nesse caso, 30, né? Não, a área era quanto aqui? Era 18? Isso, a área vai ter que passar a 30 e, consequentemente, a energia gerada se torne maior ou igual a 150 watts, o que garante a obtenção do selo verde nessas condições, tá certo? Se o X tem que ser maior ou igual a 2, então o número mínimo em metro que a empresa deve aumentar na largura dos seus painéis solares é justamente esse 2, que corresponde ao limite inferior do nosso intervalo, e esse 2 é o que você encontra na alternativa A. Gente, eu disse para vocês que essa questão aqui dá para fazer no Shazam, tá? Eu tô resolvendo a questão aqui como ela tem que ser devagarinho, numa boa. Alguém perguntou, está de Pedro, por que o senhor dividiu por 30 aí na equação, professor? Por que, Pedro? Porque 6 é constante, 5 é constante também. Então esse produto 6 vezes 5 eu já posso fazer antes, 6 vezes 5 dá 30. E aí, como isso aqui é uma inequação de primeiro grau, eu posso dividir os dois lados dessa desigualdade por 30, sem nenhum prejuízo e sem alteração no sentido da desigualdade. Foi isso que eu fiz nessa linha, dividir por 30 os dois lados. 30 dividido por 30 dá 1, 150 dividido por 30 dá 5. E aí a gente vai para o abraço. E a segunda alternativa, tá, gente? Seria vocês observarem o seguinte comigo, olha só, a energia gerada agora é 90, ela tinha que ser 150, então vamos partir das alternativas. Se eu aumentar 2 metros na largura, eu vou passar a ter 3 mais 5 de largura. 5 vezes 6 dá 30, 30 metros quadrados vezes 5 dá 150, acabou. Acabou! Acabou a questão, senhoras e senhores, porque qualquer outro valor que vocês testarem nesse caso, se testar o 4, por exemplo, vai fazer com que vocês substituam aqui, por exemplo, 3 mais 4 dá 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5 vai dar 210, 210 já passou batido pelos 150, e o que vocês querem é o número mínimo nesse caso, em metro, que a empresa deve aumentar na largura os seus painéis solares. Número mínimo para ganhar o selo, o número mínimo vai fazer com que a geração de energia do painel solar seja exatamente igual a 150. E coincidentemente, nesse caso, você encontra esse 150 substituindo o X pelo valor correspondente ao da letra A, pelo X que vale 2. Não era a trilha do palhaço, eu que apertei o botão errado aqui. Muito obrigado pela presença e pelo prestígio. Essa é a correção do Enem PPL 2021, Matemática. Na semana do Enem, eu sou o professor Gustavo Reis. Muito obrigado pelo prestígio. PPL significa para pessoas privadas de liberdade. Essa prova está à disposição de vocês. Segundo dia, caderno 7 azul, segunda aplicação lá no site do INEP, tá bom? É só você colocar no Google, Enem PPL 2021, Matemática INEP, que você certamente vai encontrar essa página de que eu estou falando, caso você queira baixar essa prova. Como sempre, muito obrigado. Se você está gostando, não deixe de seguir o Estude Matemática. Se você já seguiu o Estude Matemática, se você já curtiu essa live, mais de 30 mil curtidas nesse momento. Se você mandou um presentinho, como o Fábio Coelho, como o Tempest N nesse momento, acabaram de mandar, muito obrigado por sua generosidade. Lembrando sempre que eu sigo de volta no final de cada live. Em primeiro lugar, quem assiste por mais tempo. E em segundo lugar, quem me manda mais presentes, tá certo? Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. Uma salva de palmas a todos vocês que assistem a minha live por muito tempo e que mandam muitos presentes para mim. Aliás, não só presentes, também esses coraçõezinhos que voam sem parar, mais de 35 mil coraçõezinhos. Vocês são pessoas diferenciadas, senhoras e senhores. Muito bem, então tá dado o recado. Vamos à próxima questão, se vocês estão prontos. Eu estou pronto também. Muito obrigado pelo prestígio. Questão de número 178. Essa vocês não podem errar, hein? Porque vocês são da geração que já nasceu fazendo download. Na minha infância nada disso existia. Utiliza-se o termo download para designar o processo pelo qual um arquivo é transferido de algum sítio de algum sítio da internet, não é site, é sítio, tá bom?
para o dispositivo do usuário, computador, tablet ou celular. Quando a transferência é interrompida, isso aqui é importante. Quando a transferência é interrompida, disse que o download travou, certo? Muito bem, o esboço do gráfico representa a evolução do download de um arquivo que demorou 16 segundos para ser concluído. Está aqui o gráfico que representa esse download, certo? Muito bem, por quanto tempo em segundo esse download ficou travado? Por quanto tempo em segundo esse download ficou travado? Gente, já vou antecipar para vocês o seguinte, tá? Sob a ótica de uma análise rigorosa, essa questão poderia ter sido anulada, tá? Porque simplesmente olhando para essa questão aqui, ou para esse gráfico, como ele não tem linhas horizontais de referência, ele só tem linhas pontilhadas verticais, e ele também não tem o indicador do volume de dados em cima de cada um desses vértices da linha poligonal, eu não tenho como afirmar se esses segmentos aqui são ou não são paralelos ao eixo horizontal. Tudo bem? Eu não tenho como fazer essa afirmação. Sob a luz do rigor, eu não teria como fazer essa afirmação. Mas como isso é a prova do Enem, certo? E como eu faço questão de sempre frisar, mais uma vez o Enem simplesmente sendo o Enem, a gente vai presumir que alguns desses segmentos aqui são crescentes e alguns desses segmentos aqui são horizontais, certo? Pelo simples fato de que quando um segmento é crescente, isso significa que o download está em andamento, o download não está travado, pelo simples fato de que se aqui na vertical eu tenho o volume de dados baixados, toda vez que esse meu gráfico sobe, assim como vocês estão vendo, isso significa que está aumentando o volume de dados baixados. Faz sentido? Porém, no intervalo de tempo que vai de 3 a 6 segundos, observem aqui comigo, nós observamos um segmento de reta que parece, tudo indica, parece ser horizontal. Se esse segmento de reta é horizontal, é porque o volume de dados ao longo da extensão desse segmento não está aumentando. E se os dados não estão aumentando, à medida em que transcorre esse intervalo de tempo de 3 até 6, o que nós concluímos a respeito desse segmento de reta, ou do comportamento do download que está ilustrado por esse segmento de reta? Nós concluímos que, momentaneamente, o download está travado. Muito bem. Aí, de 6 a 10 segundos, o segmento de reta volta a ser inclinado crescente, o que significa que nesse intervalo aqui, de novo, mais uma vez, o download está em andamento, os dados estão chegando, nós não estamos desesperadamente ansiosos. E entre 10 e 12 segundos, mais uma vez, nós temos um segmento que parece, observem como eu estou sendo cuidadoso com as palavras, mais uma vez eu tenho um segmento que parece ser paralelo ao eixo do X, né? O eixo do tempo nesse caso. E que, portanto, revela que, mais uma vez, no intervalo de 10 até 12 segundos, o download está travado. Depois de 12 a 13 segundos, o download volta a acontecer, ainda que com menor velocidade do que no intervalo de 13 até 16 segundos. E eu posso chegar a essa conclusão porque eu comparo as inclinações como vocês fariam se essa fosse uma questão de física, né? Uma questão de cinemática envolvendo o MRU, ou algo do gênero, com velocidades variáveis em cada um dos intervalos, mas ainda assim constantes dentro de cada um deles. Tá certo? Muito bem. Eis que nesse momento você chega à conclusão de que o gráfico revela dois travamentos nesse intervalo. O primeiro travamento vai de 3 até 6 segundos, portanto, é um travamento de 3 segundos de duração. O segundo travamento vai de 10 a 12 segundos e, portanto, é um travamento de 2 segundos de duração. Por quanto tempo? Em segundo, portanto, a partir do gráfico, esse download ficou travado. Você acabou de concluir comigo que esse download ficou travado por 5 segundos. E se o download ficou travado por 5 segundos, você tem recurso para afirmar
que a resposta certa é a da letra B. Brasil! Em primeiro lugar, minha mãezinha Liris Reis está mandando curtidas na live. Muito obrigado, mãezinha. É um prazer imenso ter a senhora por aqui, como a senhora sabe muito bem. Em segundo lugar, pela natureza dos comentários, alguns que eu li aqui durante essa resolução, eu faço questão de retomar nesse momento as regras da live para quem pegou o bonde andando e não viu isso no início, tá? Em primeiro lugar, tenha bons modos, tá? Falar em letras maiúsculas normalmente não é ter bons modos, a menos que você esteja comemorando o acerto da questão, como fez a Isabela agora há pouco, né? Ou torcendo encarecidamente para que domingo seja assim como está fazendo um qualquer a fazer nada. Mas tenha bons modos, leve em consideração que você não está sozinho assistindo a essa live e que, portanto, o ritmo de resolução leva em consideração maximizar a chance de que todo mundo entenda. Em segundo lugar, pergunte o que você quiser e, mais importante ainda, ajude quem você puder. Se você vê uma pergunta no chat, ajude se você souber a resposta. E muito importante, crianças ansiosas, muito importante, se você está com pressa, se você está gritando mais rápido, se você está na correria desesperado, correndo atrás, porque não estudou o ano inteiro para o Enem, agora está tentando tirar a própria cabeça da forca, então essa live não é para você. Não sei como ser mais específico, ainda mais claro nessa minha última colocação, tá bom? Não sei como ser ainda mais claro, mas quando a gente produz conteúdo para a internet, isso vale para todos vocês, porque eu sei que muitos de vocês têm o sonho de serem tiktokers, de serem youtubers, né? De serem produtores de conteúdo digital, vocês têm que fazer escolhas, tá certo? Se eu resolvo muito rápido, eu afugento quem quer uma solução mais lenta, quem quer uma coisa com mais cadência. Se eu resolvo muito devagar, eu afugento quem quer que eu resolva rápido. A minha escolha está feita. Quero deixar bem claro de novo, se você está com muita pressa, então essa live, só lamento, não é para você. Mas se você estiver gostando, mais do que isso, eu não só quero que você continue aqui, como eu também quero que você curta e siga a live nesse momento. Siga o Estúdio Matemática aqui em cima, pode seguir sem. Se quer abandonar a live, tem um botãozinho igual a esse botão seguir que vocês estão vendo aqui em cima. Muito obrigado a todos vocês, mais de 50 mil curtidas, que beleza! Mais de 50 mil curtidas nesse momento, muito obrigado a todos vocês que seguiram, muito obrigado a todos vocês que curtiram e seguem curtindo essa live, muito obrigado a todos vocês pelos presentinhos. Olha, esse presentinho não custa quase nada para vocês, né? Os presentinhos são super baratinhos, mas quando a gente soma os presentinhos de todo mundo numa live como essa, isso faz diferença. Então, se você puder dar uma rosinha, 3 rosinhas, 5 rosinhas, 10 rosinhas, faça isso. Isso vale centavos para você e eu espero que eu esteja ajudando você proporcionalmente nessa hora difícil que corresponde à semana entre as duas provas do Enem. Não esqueça que eu sigo de volta quem assiste por mais tempo e também quem me manda mais presentes, eu acesso os relatórios e sempre sigo de volta todo mundo que assiste por mais tempo e quem manda mais presentes. E também quero aproveitar para dizer que em qualquer instância, se você seguiu, se você curtiu, se você mandou presentes, você é uma pessoa diferenciada. Muito bem, senhoras e senhores, eu sou o professor Gustavo Reis, esse é o Estúdio Matemática e se vocês estiverem prontos, eu também estou para a próxima questão. Se você está pronto, diga sim nos comentários. Questão de número 179, só para quem diz sim, só para os verdadeiros espartanos e espartanas que estão aqui comigo na noite de quarta-feira, 16 de novembro. Na loteria Lotex, cada aposta corresponde à marcação de 50 números em um cartão. 50 números em um cartão.
Caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50 números, João, 9 rosas, muito obrigado mesmo pelo prestígio. Alice Borges, 5 milkshakes, acho que é isso. Louco, 9 rosas, muito obrigado a todos vocês pela generosidade. Caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50 números, o sistema, vou até sublinhar porque é importante, caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50 números, o sistema completará aleatoriamente a sua aposta até integralizar os 50 números necessários, certo? Por exemplo, o cartão de aposta retratado representa as escolhas de um jogador antes que o sistema integralize o seu preenchimento. Eis aqui o cartão. Tá bom? Com relação ao cartão exibido, esse cartão, o jogador reconhece que o número racional, a razão, o resultado da divisão, que corresponde ao quociente, de novo, resultado da divisão, do número de pontos marcados pelo sistema em seu jogo, pelo número máximo de pontos para validar a aposta. Ou seja, a razão entre o número de pontos marcados aleatoriamente pelo sistema para completar a aposta e o número máximo de pontos para validar a aposta. É igual a quanto? 11/25, 14/25, 14/11, 25/14, 25/11. Eu tenho certeza que aqueles de vocês que nessa primeira instância podem estar achando essa questão complicada vão se horrorizar. Porque essa questão é uma barbada, senhoras e senhores. E, aliás, eu faço questão de frisar que essa questão é inspirada, evidentemente, em uma loteria da Caixa. Se você já passou numa lotérica, talvez você já tenha visto esse volante por lá. É o volante da Lotomania. Inclusive, fica o convite para você visitar o canal do Estúdio Matemática no YouTube, tá certo? O Estúdio Matemática tem um canal no YouTube que vocês podem visitar, tá? E se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar um vídeo cujo título é Lotomania é coisa de maluco. Eu disse Lotomania é coisa de maluco. Fica o convite, então, para que você se inscreva, tá? No canal do Estúdio Matemática. Pode dar um print agora ou pode simplesmente tomar nota de se inscrever no canal do Estúdio Matemática, porque a partir de amanhã eu vou fazer live não só aqui no TikTok, mas também vou fazer live por lá no canal do Estúdio Matemática, para a gente dar uma revisada final no Enem, tá certo? Então, Lotomania funciona exatamente assim, gente. Você marca 50 números aqui, e se você marcar só 20, o sistema vai escolher os outros 30 números e completar a sua aposta. É isso que eu explico junto com as probabilidades nesse vídeo lá do YouTube que se chama Lotomania é coisa de maluco. Então vamos lá. Primeira parte da sua missão nessa questão do Enem, acredite se quiser, é contar quantos números estão marcados neste cartão, certo? Quem já contou, diga nos comentários. Enquanto eu estou contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu encontrei 22 números marcados pelo apostador. 22 marcados pelo apostador. Isso significa, se são 22 os números marcados, muito obrigado Lívia, Júlia, Blefe, Isabela, Amanda, Wagner, Thalita, Maria Virgínia, muito bem, todos vocês que estão aqui marcando 22 números marcados, isso significa que o sistema sorteou quantos? Isso significa que o sistema sorteou quantos? Olha, se são 50 os números em um cartão para completar a aposta, 22 marcados, vão exigir 28 sorteados, agora sim, sorteados pelo sistema. Faz sentido? 22 números sorteados pelo sistema. Muito bem. Esses 28 números são sorteados pelo sistema, totalizando uma aposta que tem 50 números. E, aliás, 50 é justamente o número máximo para validar a aposta. Voltando para o comando da questão, com relação ao cartão exibido, o jogador reconhece que o número racional que corresponde ao quociente, ou seja, resultado da divisão, do número de pontos marcados pelo sistema
28. Em seu jogo, pelo número máximo de pontos para validar a aposta, 50. Sim, senhoras e senhores, o que o Enem quer é simplesmente verificar se você sabe dividir 28 por 50. E como são dois números pares, tanto o 28 quanto o 50, você pode simplificar essa fração, dividir por 2 em cima e embaixo. Em cima, dividindo por 2, fica 14. E embaixo, dividindo por 2, fica 25. Daqui para frente, não dá mais para simplificar. Pelo simples fato de que 14, isso aqui não precisa mais para fazer a questão, mas eu vou mostrar para vocês aqui na direita, tá? Como é que a gente sabe que não dá para simplificar? Decomposição em fatores primos. 14 é a mesma coisa que 2 vezes 7. 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Você observa que não tem mais nenhum fator comum aqui. Não tem nada em comum entre o numerador e o denominador e, portanto, está tudo ok. Isso aqui está simplificado da melhor forma possível. 14 sobre 25 é a resposta que vocês encontram na letra B, Brasil. Você está no TikTok do Estude Matemática, uma das maiores comunidades de entusiastas do Brasil. Aqui no TikTok somos 104 mil no total, somos mais de 1.100.000 pessoas conectadas em 4 propriedades digitais, incluindo o YouTube, uma das que mais cresce. Somos quase 300 mil no YouTube. Se você está por lá, inscreva-se no canal, fica o convite e ative o sininho das notificações. Eu sou o professor Gustavo Reis, é uma honra e um prazer estar na sua companhia por aqui, tá certo? Muito importante. Estou vendo que as pessoas estão esclarecendo as dúvidas uns dos outros. Algumas pessoas dizendo que não entenderam o 28. Para entender o 28, você tem que ler o comando do enunciado novamente. Se você não estava aqui quando eu fiz a leitura cuidadosa, eu vou dar uma chance rara para você, tá certo? Caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50 números, o sistema completará a sua aposta até integralizar os 50 números necessários. Portanto, se você marca 22 números no seu cartão, certo? Então, naturalmente, o sistema vai completar os outros 28 números, de modo a fazer com que a sua aposta passe a ter os 50 números de toda a aposta. E fica o convite mais uma vez para que você assista ao vídeo da Lotomania, porque é exatamente assim que a Lotomania funciona, tá? Loteria da Caixa, que certamente serviu como fonte de inspiração para essa questão, tá certo? Muito bem, já que estamos entre amigos aqui, pelo que eu estou vendo, pelo movimento de público, eu quero aproveitar agora, então, para aquele já tradicional, vocês sabem, momento do intervalo comercial. Quero mostrar para vocês que estão me dando aqui a honra do seu prestígio. O calendário espartano 2023, gente. Esse item aqui, ele está à venda na loja virtual do Estude Matemática, tá? E é um calendário de parede que eu quero que vocês considerem para 2023, certo? Até aqui, tudo normal, né? Um calendário de parede com espaço para vocês anotarem, com o calendário do mês anterior, posterior, um espaço para anotações em cada mês, um espaço para metas do mês. Mas o verdadeiro diferencial do calendário espartano está aqui em cima, ó. Porque em cada mês do ano, você vai ter acesso a 4 resumos de matemática, cuidadosamente, caprichosamente, produzidos por este que vos fala, professor Gustavo Reis, no quadro branco mágico aqui do Estude Matemática. Em cada mês, normalmente você tem aqui resumos de assuntos diferentes, por exemplo, aqui divisibilidade, função quadrática, radiciação e mais um pouquinho de função quadrática. Mais para o fim do ano, geometria plana, lei dos senos, lei dos cossenos, circunferência na analítica, a pior fórmula do mundo, distância de ponto à reta, coisinhas úteis sobre triângulos, que se você soubesse para o Enem, você possivelmente estaria numa situação melhor, né? Tomara que você saiba. Polígonos regulares, trigonometria, números complexos, polinômios, tem de tudo aqui, gente. O essencial sobre gráficos de polinômios, o UFC dos polinômios, chave versus Brio-Ruffini, quem sairá vencedor? Tudo isso você encontra no calendário espartano 2023, que está à disposição nesse momento na loja virtual do Estude Matemática. Por esse precinho, camarada, observe. De R$ 79,90 por apenas R$ 59,90. Fica o convite, portanto, para que você acesse esse link aqui na primeira oportunidade, tá bom? estude.link/loja TikTok. De novo, estude.link/loja
Loja TikTok, para que você considere a hipótese de ostentar um calendário espartano na parede do seu cantinho de estudos durante o ano de 2023. E fica melhor ainda se você souber disso. Visite agora mesmo, ou agora mesmo não, porque eu vou resolver a última questão, tá? Mas visite estude.link/loja TikTok e tome nota desse cupom, porque não só eu vou dar R$20 de desconto para você em pré-venda, como eu também vou dar mais R$ 9,90 de desconto de frete grátis para você garantir o seu calendário espartano o mais rápido possível. A pré-venda termina ainda essa semana. A partir daí, frete normal, R$ 79,90, e você vai deixar R$30 em cima da mesa. Portanto, fica o convite para que vocês conheçam o calendário espartano 2023. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a última questão. Então, mais uma vez, quem está gostando, por gentileza, não deixe de seguir o Estude Matemática. Antes da próxima questão, você pode fazer isso agora mesmo, dando um tapa aqui no botão seguir, tá certo? Dá um tapinha no botão seguir, que fica aqui mesmo. Sempre que eu faço isso, eu vejo várias pessoas seguindo o Estude Matemática, recebo as notificações. E se você seguiu, se você curtiu, se você mandou presente, muito obrigado mesmo pela sua generosidade. Muito obrigado. Isso é o sintoma definitivo de que você é uma pessoa diferenciada, certo? Você é uma pessoa muito diferenciada se você seguiu, se você curtiu e se você mandou presentinho. Lembrando sempre que eu sigo de volta quem assiste por mais tempo e também quem manda mais presentes imediatamente após a live, a partir dos relatórios que o TikTok me fornece. Matheus, Paula, tão bonitos esses emojis, Matheus e Paula. Vamos ao que interessa então agora, finalmente. Muito obrigado mais uma vez pela paciência durante o intervalo comercial. Mais uma vez, questão 180. Aliás, a última questão do Enem PPL 2021 Matemática. A imagem, caso você não tenha adivinhado, representa uma calculadora científica com duas teclas destacadas. A tecla A eleva ao quadrado o número que está no visor da calculadora, a x ao quadrado. E a tecla B extrai a raiz cúbica do número apresentado no visor, raiz cúbica de x, letra B. Uma pessoa digitou o número 8 na calculadora, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui que vai ficar melhor. Uma pessoa digitou o número 8 na calculadora. Em seguida, apertou 3 vezes a tecla A e depois uma vez a tecla B. Muito boa essa questão, essas questões caem com alguma frequência, tá, gente? Questões que servem exclusivamente para vocês mostrarem que vocês têm familiaridade, em primeiro lugar, com o uso de uma calculadora, e mais especificamente uma calculadora científica, e também, muito importante, que vocês tenham alguma experiência com as funções compostas, com as composições de funções que nós podemos colocar em prática usando um instrumento como esse aqui. A expressão que representa corretamente o cálculo efetuado na calculadora. Pois bem, gente, pensem comigo por um instante. Quando você coloca 8 aqui no visor e aperta aqui, no x ao quadrado, o número que está no visor vai continuar 8? Ou vai se transformar em alguém? Se a sua resposta for esse 8, no momento em que eu apertar no x ao quadrado, vai se transformar em alguém? Eu quero saber de você quem é esse alguém. Se você colocar o 8 aqui e apertar só uma vez no x ao quadrado, esse 8 vai se transformar em quê? Gabriel, Romeu, Luca Parasmo, vai mudar. TXH, Horus, Chorus, é isso aí mesmo. Heloísa, Andréia, Milena, Maria Virgínia, todo mundo acertando 64. Porque é exatamente isso, observem comigo, é exatamente isso que pressionar essa tecla vai fazer com o 8, vai pegar esse 8 aqui e vai elevar ao quadrado, certo? O que significa que o 8 já não vai mais ser 8 no visor, esse visor não vai mostrar 8 ao quadrado, tá? Tipo assim, né? Literalmente. Esse visor aqui vai passar a mostrar 64, certo? Agora, pegue o seu indicador, assim como eu estou fazendo, e imagine. Aqui tem 64 agora, porque eu já apertei no x ao quadrado uma vez.
Quando eu apertar de novo na tecla x ao quadrado, quem será elevado ao quadrado por intermédio desse segundo acionamento? Quem será elevado ao quadrado? Será o 8 ou será o 64? Nessa segunda instância, quem será elevado ao quadrado não vai ser mais o 8. O 8 já morreu, o 8 já ficou para trás. Quem será elevado ao quadrado será o 64, o que é o mesmo, acompanhe comigo, porque essa conexão agora é a mais importante. O que é o mesmo que pegar o resultado da operação imediatamente anterior e elevar esse resultado mais uma vez ao quadrado. Observe isso aqui. É pênalti, senhoras e senhores. Porque é no momento que você enxerga isso que você entende todo o resto da questão. No momento que você enxerga que você tinha 8, apertou x ao quadrado, ele virou 8 ao quadrado. E no momento em que esse resultado intermediário virou 8 ao quadrado, se você apertar x ao quadrado de novo, quem vai ser elevado ao quadrado pela segunda vez não é o 8, mas sim o resultado imediatamente anterior, 8 ao quadrado. Faz sentido? Pegue o seu indicador, aperte aqui uma terceira vez. Quem vai ser elevado ao quadrado pela terceira vez é o resultado da operação imediatamente anterior. Ou seja, apertar x ao quadrado 3 vezes é o mesmo que elevar ao quadrado 3 vezes consecutivas, de modo que o próximo número a ser elevado ao quadrado será o resultado da operação imediatamente anterior. Portanto, nesse momento eu acabei de simular a primeira parte da proposta da questão. Eu apertei 3 vezes a letra A e o 8 virou 8 ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. E se depois de tudo isso, Nath Reis, muito obrigado pela rosa. E se depois de tudo isso, observe, eu apertar a tecla raiz cúbica de x, isso é o mesmo que sugerir que tudo isso, todo esse resultado, que eu estou pouco me lixando, não faço a menor questão de saber quanto dá, até porque as respostas todas, observe aqui, estão usando o 8 como base, certo? Isso equivale a pegar toda essa expressão aqui, toda essa maçaroca e colocar essa expressão, toda ela de uma vez, dentro de uma raiz cúbica. Tudo bem? E aí você tem que saber um pouquinho de matemática básica nesse momento, tá, gente? Vocês têm que saber um pouquinho de matemática básica para entender o que acontece quando nós temos uma sucessão de potências e os expoentes estão separados por parêntese, como é o caso aqui. O que nós temos que fazer entre esses 3 expoentes aqui, os 3 expoentes iguais a 2? Isso foi uma pergunta. Gabriel, Milena Nascimento, vocês são pessoas muito, mas muito diferenciadas. Letícia, Jaiane mandou curtidas, muito obrigado. Pedrean, multiplicar. Vocês são pessoas muito diferenciadas, vocês sabem que quando os expoentes estão separados por parêntese, basta nós multiplicarmos o primeiro pelo segundo, pelo terceiro expoente, e é bom você não se emocionar. Eu sei, vocês também sabem que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, mas talvez seja melhor deixar indicado por aderência à forma com que as almas penadas, os alienígenas que criam todas as questões do Enem escolheram manter indicada a operação matemática, como vocês podem ver, entre as 5 alternativas, e, portanto, você vai manter a raiz cúbica encapsulando todo mundo aqui, e, ao mesmo tempo, aqui dentro, você vai escrever 8 elevado a 2 vezes 2 vezes 2, para essa alternativa ficar perfeitamente compatível com o que vocês encontram na letra B. Brasil!